E aí, pessoal, mais um Aliadas com Ali Clem, começando por aqui, por aí, na sua casa, na sua televisão, no seu celular, ou com você chegando até nós, porque agora temos plateia! Pessoal animado, afinal de contas a gente gosta de festa. E o papo é sobre festa mesmo, final de ano chegando, a gente gosta de celebrar, unindo celebração e festa com algo que eu julgo que é de mais importante hoje em dia no mercado e no mundo, que é sustentabilidade. Eu estou aqui com a Rejane Tavares, CEO da Ambientalize Eventos, exatamente para contar como é que está sendo isso de unir festa, decoração de festa com sustentabilidade e agora com a linha Joias da Natureza, né, Rejane? Isso, a gente acabou de lançar uma coleção de móveis que inicialmente foi pensada para ser uma coleção única para comemorar os 10 anos da Ambientalize. E a gente queria, na comemoração dos 10 anos, a gente fez 10 ações, cada uma voltada para um dos pilares que norteiam o trabalho da Ambientalize. E faltava o da sustentabilidade, que ficou para o grande momento, que foi a comemoração dos 10 anos, a festa propriamente dita, onde a gente lançou a coleção. A coleção já fez tanto sucesso e alcançou pessoas que a gente nem imaginava, e agora a gente vai continuar trabalhando e criando novas peças, então o trabalho vai render bem mais. A gente alcançou arquitetos, designers e agora vai fazer também por encomenda para projetos especiais. Sim, no que consiste exatamente essa linha de móveis? Essa linha de móveis é uma linha feita a partir de troncos, a partir de raízes, a partir assim, nenhuma árvore foi derrubada. A gente arrecadou árvores que já tinham sido derrubadas por alguém ou que tinham caído por tempestade ou por alguma coisa. Um reaproveitamento. Um material que, na verdade, é um grande problema, porque ele gera um volume muito grande de lixo e vai descartado esse material. E o trabalho que a gente fez foi recolher esse material, limpar, retirar todo o resíduo orgânico do que já tinha em decomposição, a casca, a sujeira propriamente que tinha na raiz. Deixar ele mais bonitinho, pronto para festa. Exatamente, mas aí entender o que tinha ali dentro. Porque, tanto que o nome da coleção, Joias da Natureza, ele vem porque o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de lapidação. Mais ou menos como um diamante, que é uma pedra bruta, e pela mão de um lapidador surge uma joia de alto valor. Então é exatamente isso, é a retirada dessas raízes, desses troncos no estado natural que eles se encontram. A gente retira todo o material orgânico e aí tem um processo, como eu brinco, assim, de namoro ali para a gente entender o que está escondido ali dentro, qual é a joia que está escondida ali dentro. E aí inicia o processo, sim, de corte, de serra, lixação, polimento, o tratamento da madeira e aí, por fim, o acabamento enfim, vários tipos de acabamento. E esses móveis, eles são transformados em móveis ou são itens que acabam sendo usados para fins decorativos, como, por exemplo, um tronco retorcido, algo do gênero? De tudo, na verdade. Tem peças que são esculturas, que são peças decorativas, mas a maioria das peças são aparadores, são mesas de centro, são luminárias, mesas. Como a primeira coleção ela foi feita para comemorar os 10 anos da Ambientalize, ela foi pensada bastante nos eventos. Então a gente pensou em mesa receptiva, a gente pensou em mesa para aparadores, para um serviço de café, para um serviço de chá num evento, mesas de doces, para mesa dos noivos, para mesas... Enfim, elas foram pensadas já dentro desse cenário, dentro desse modo de utilização. Mas as técnicas e os recursos que a gente tem nos permitem criar de tudo. E é interessante porque isso junta também com o que a gente vê de tendências por aí. Depois eu quero que tu conte para nós quais são as tendências nesse setor. Mas o que se percebe na arquitetura como um todo é um interesse em retomar
esse contato com a natureza, né? Integrar a natureza aos ambientes internos, até de uma forma com formas mais orgânicas, mais leves, para dar aquela sensação de que eu tô dentro, mas eu tô fora. Isso tem um nome, é design biofílico, e que é uma tendência mundial, que é exatamente isso, trazer a natureza para dentro da tua casa, da tua empresa, enfim, da vida, né? Hoje, a maioria das pessoas vive em grandes centros urbanos, onde a gente tem pouco contato, né, com natureza, né? Tem alguns parques, alguma coisa, mas na tua casa normalmente não tem nada. Então, é exatamente essa tendência. E ela vem tanto na vida, ela vem na arquitetura, ela vem nos eventos, ela vem... é uma grande tendência. Acho que a pandemia também trouxe isso, essa necessidade. A gente passou a ficar trancado, fez com que a gente entendesse a importância disso, né? De sair desse contato, disso, né? Então, realmente, assim, o orgânico veio com muita força. E em todos, né? Nos eventos ele já vem, a gente já observa isso desde um pouco antes da pandemia, já tinha começado, e ele veio muito forte, né? A forma de comemorar no pós-pandemia mudou, as pessoas estão gostando muito de lugares abertos, lugares onde tu pode fazer a cerimônia de casamento, por exemplo, embaixo de uma figueira, integrado à natureza, já na rua, né? Nesse formato. Me diz uma coisa, Regiane, esses itens, por exemplo, tem algum que te tocou profundamente, que foi realmente especial, que fez a diferença em um evento? Tem. A coleção foi recém-lançada, então ela agora que está começando a ir para o mercado. E já foi super bem aceita, faz 15 dias que nós lançamos, ela já está com um volume super bom de locação, porque as pessoas realmente gostaram do que a gente apresentou. Mas tem as peças todas, como joias, têm um nome. E a gente tentou buscar nomes que remetessem para o que a gente queria que a pessoa olhasse e visse aquilo que a gente viu ali, não simplesmente um nome bonito, mas que não tivesse relação com a peça. E tem uma peça que me tocou muito, assim, porque essa história começou a gente brincando sobre a história do coração do oceano, lá do Titanic. Sim. Que tu olhava aquela joia e tu enxergava o coração do oceano, era azul, era um coração. Tinha uma referência bem, bem forte no nome daquela joia. E aí eu queria uma das peças que fosse isso. E aí no trabalho de limpeza das raízes, direto, assim, uma das peças, eu disse, gente, isso aqui é um coração. Ela foi transformada numa mesa receptiva, uma mesa redonda, que a raiz se entrelaçou toda. Todo mundo olha e diz, gente, isso realmente é um coração. À mão, mas é uma obra da natureza. É uma obra da natureza. A gente simplesmente, é o que eu falei, nada foi... A gente só lapidou o que já estava ali, né? A gente só limpou, só tirou os excessos e criou essas peças, assim. Então, é um trabalho que assim, me encheu de muita alegria. Não, dá pra ver que os seus olhos brilham e eu fico imaginando, né? É um trabalho, assim, de a montagem de um evento. De repente, tu te defronta com uma situação em que tu também está sendo surpreendida pela natureza. Sim. E isso deve ser muito realizador. Sim, na verdade, assim, eu tive uma infância no interior, onde eu tinha muito contato com natureza. Eu tive uma infância muito saudável, subindo em árvore, criando meus próprios brinquedos, brincando de perna de pau, enfim, eu tive uma infância muito ligada a esse universo. E aí depois que eu vim a Porto Alegre, enfim, minha vida seguiu outro rumo e eu perdi um pouco isso. E aí isso agora também vem como um resgate daquela menina, né, que fazia os seus brinquedos e agora tá criando brinquedo de gente grande. Isso é bom, que coisa bem boa poder brincar e trabalhar. Me diz uma coisa, Regiane, além dessa tendência, que nem uma tendência, uma realidade de sustentabilidade, como tá trazendo esse contato com a natureza, o que mais que tu percebe que são as grandes sacadas para quem quer fazer um evento, organizar um evento em termos de decoração e até mesmo da logística da festa? Eu acho que sim, muito isso do que eu já te falei, dos lugares abertos, na verdade, assim, ó, eu acho que o grande aprendizado da pandemia, as pessoas passaram a dar mais valor para isso. Então, menos aquela festa tão luxo, tanta sofisticação, e que às vezes não tem muito a ver com o casal ou com o anfitrião, enfim. Então, hoje se observa muito uma tendência de trazer como se tu estivesse recebendo na tua casa.
mas eventualmente lá tu tem 200 convidados, provavelmente na tua casa não pudesse receber. Então receber num lugar aconchegante, mas com cara de casa, com cara de aconchego. Eu vejo que os eventos perderam muito do luxo e da ostentação e viraram uma coisa mais afetiva, mais aconchegante, mas isso com certeza é a tendência dos próximos, já vem aí forte e é a tendência dos próximos que é lindo, na verdade, se a gente for pensar, a festa é sobre isso, no final das contas, é muito mais sobre tu curtir as pessoas que tu ama, que são importantes pra ti, do que ostentar pros outros. E o que é legal também é que isso permite que pessoas que às vezes não têm orçamento para fazer uma festa enorme, contratar, enfim, que elas possam buscar essas referências e fazer nesses moldes uma festa super bacana, muito especial para receber, né, enfim, para celebrar com quem a pessoa tem como importante na sua vida. Não, e em absoluto, assim, as festas são lindas tanto quanto, quando eu falo que perdeu um pouco do luxo, é daquela coisa, da referência de luxo, aquela coisa muito dourado, de muito, os salões muito suntuosos, né? Então, assim, as decorações, elas continuam sendo lindas, continua tendo muita coisa muito legal, mas com uma cara mais de aconchego, uma cara de casa, como se a gente estivesse realmente recebendo em casa. Que, na verdade, esse é o novo luxo, né? É essa sensação de que tempo, bem-estar, qualidade no que está se consumindo, no que está se vivendo, valem mais do que simplesmente o ouro, o requinte, o oba-oba. Não, com toda certeza, assim. Valorizar o afeto dos momentos que a gente pode ter com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que isso sim, com certeza é uma grande mudança de comportamento e que afeta tudo, mas nós nos eventos muito mais ainda. Rejane, parabéns pela iniciativa, realmente são iniciativas assim que a gente vê que começam a fazer diferença também e mudando a cultura e o comportamento de todos os envolvidos, fazendo com que as pessoas abram os olhos, estando atentos para essas necessidades do mundo, da natureza mesmo, e que a Ambientalize tenha mais 10, mais 20, mais muitos anos por aí para fazer festa, que nos convidem sempre, vocês aí, se estiverem planejando festa agora, usando as tendências que a Rejane trouxe, vocês nos convidem para essa festa também. Adoramos ser convidados. Obrigada pelas dicas. Sucesso. Obrigada pelo carinho. E falando em festa, final de ano, contas a pagar, prazos finalizando, esgotamento mental e físico é algo que assusta. A gente vai conversar com a doutora Cláudia Flach sobre como prevenir essa situação. Ainda bem que tu chegou para ajudar todo mundo a se preparar para essa corrida que é o final do ano, Cláudia. Chega o final do ano, tá todo mundo cansado do ano todo, mas lembrando que o assunto fadiga, exaustão, ele serve para qualquer época do ano. Essa é uma época que demanda um pouquinho mais. Importante a gente diferenciar o que é uma fadiga extrema, uma exaustão, de uma privação de sono. A privação de sono é quando a gente dorme pouco, dormir mais resolve. A fadiga extrema, a gente dorme às vezes 7, 8, 9 horas e não resolve. Ainda acorda cansado, tem sonolência ao longo do dia também. Pois é, e aí como é que a pessoa consegue entender qual é a diferença? Primeiro ela precisa dormir. Exatamente. Pra ver se é isso, ó, tô dormindo e não tá funcionando. O descansar não resolve o problema. E aí a gente vai desde essa fadiga extrema, ela pode ser causada desde uma simples deficiência nutricional até um problema cardíaco, onde, por exemplo, uma deficiência nutricional poderia ser uma deficiência de ferro, que é um mineral super importante para a nossa vitalidade, para a nossa energia, disposição, que a falta dele pode ocasionar uma anemia, por exemplo. E isso sim vai deixar o corpo exausto. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque naturalmente as pessoas pensam em suplementação. É essencial fazer exames para avaliar a sua situação específica e não sair comprando suplemento genérico. Aqui eu dei o exemplo do ferro, mas poderia ser outra vitamina, outro mineral. Claro que isso tem que ser feito exame para poder fazer o diagnóstico de deficiência nutricional ou de anemia. Então é pelo exame que a gente verifica isso. Assim como, por exemplo, alguma alteração de tireoide. O hipotireoidismo deixa o metabolismo lento e a pessoa se sente mais cansada.
tem dificuldade para acordar de manhã, para fazer às vezes as atividades básicas do dia, assim como também uma alteração cardíaca, tanto uma frequência cardíaca muito elevada deixa a pessoa mais cansada, assim como uma bradicardia, que é uma frequência cardíaca mais baixa. Então é preciso investigar, não é um simples cansaço de falta de sono, às vezes tem muito mais coisas para serem identificadas e tratadas. O corpo humano é uma engrenagem complexa e deixa eu contar uma coisa para vocês, eu tenho hipotiroidismo, então eu trato há anos e faz muita diferença na minha vida e eu gosto de falar isso para as pessoas porque muita gente me pergunta, Ali, como é que tu tem energia, como é que pode? Então vejam que eu poderia estar cansada, exausta, eu até tô, né, gente? Mas aí é em função do excesso de coisa, o corpo não está. Então tem que acompanhar, tem que estar de olho sim em todos os aspectos da sua saúde. Isso, e também lembrando que a pessoa pode não ter nenhuma patologia, nenhuma deficiência nutricional, mas também pode otimizar a sua energia, a sua disposição com suplementação. À base de coenzima Q10, L-carnitina, o próprio magnésio, todos eles vão gerar energia mitocondrial. A mitocôndria que é responsável pela energia celular, que é responsável pela energia do nosso corpo todo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. Muitas vezes as pessoas estão, exatamente por estarem esgotadas, elas acham que estão cansadas para fazer exercício físico. Mas o exercício físico acaba sendo um super aliado na vitalidade do corpo. Exatamente, ele vai liberar endorfina, onde vai melhorar a disposição. E uma coisa é certa, a pessoa às vezes não tá com vontade de ir, mas ninguém se arrepende de ter ido, porque se sente melhor depois. É verdade, eu nunca me arrependo mesmo, assim, às vezes a gente vai sofrendo e é fato, tá tudo certo, isso é normal, mas é importante porque faz muita diferença pro corpo, pra cabeça. Tem mais alguma dica que tu possa dar pra pessoa superar essa situação que é difícil, né? Acaba sendo um obstáculo para vários outros aspectos da vida. Exatamente. E também a gente pode falar sobre a fadiga que é ocasionada ou como um gatilho de um fundo emocional. Às vezes a gente passa por um período de estresse, né? Quando a gente fala estresse não é só estar nervoso, mas assim, ansiedade, algum problema de doença, algum problema familiar, que acaba gerando um problema físico. Então a gente tem que olhar para a parte emocional também e muitas vezes o emocional ele também pode ser o gatilho para uma doença física, uma doença autoimune ou todas essas outras que a gente acabou de citar. Então eu acho que tem que olhar para as duas partes, para o físico, mas para o emocional também. Cuidar da cabeça, né? Então é bom que todo mundo já tome consciência, porque vai chegando no final do ano e a gente sabe que não é realmente uma época fácil, até porque, como tu mencionou, também tem muitas questões aí que acabam afetando o coração da pessoa, não só fisicamente, mas é família, é emprego, é dinheiro, pressões pessoais, enfim. Então fica de olho, cuide de você, que é seu bem mais precioso, fica ligado nas dicas da nossa doutora Cláudia Flá, que garanta não chegar ao final do ano estressado e esgotado, porque a gente é seu aliado, viu como a gente ajuda? Vai chegar, ó, tinindo. E agora é hora do nosso Aliadas Fashion com Giana Trevisan. Aliadas Fashion de casa nova e de colunista nova. Eu tô aqui para apresentar hoje a Di Dalprá, ela que é empresária da Di Lingeries. Tudo bem, Di? Seja bem-vinda ao Aliadas Fashion. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Giana. Super honrada em poder falar um pouquinho sobre a lingerie aqui com vocês. Di, como é que foi criar a marca Di Lingeries para o pessoal que está em casa e não conhece, né? Não sabe nada sobre a marca? Na verdade, a gente começou com um estudo de mercado. A ideia era ter um negócio, tem um sócio, meu marido, e nós tínhamos a ideia de um negócio e começou estudos, né, para entender o que a gente poderia trazer de diferente. E aí nós trouxemos a Lingeries. A gente percebeu, eu conheci uma marca de fora, onde tinha uma variedade enorme de cores. A tendência do top sem bojo era super, né, foi 2015, então era bem grande a tendência do top sem bojo e a gente não encontrava no mercado aqui. Então foi quando decidimos em trazer a Di Lingeries. E pode-se dizer, né, de que vocês são aí os grandes pioneiros nessa questão de colocar a peça de renda como protagonista do look. Então, aqui no Sul foi inclusive um início, até pode-se dizer, um pouco complicadinho, né, porque a gaúcha resistiu muito ao sem bojo, a trazer a lingerie, né, com essa pegada que muitas vezes as pessoas olham, mas é sensual, mas isso não é pra mim. Conseguir trazer a roupa, pra ela ser roupa de cima, pra ela ser um acessório de fato no look, demorou um pouquinho.
mas foi. E quando começamos, realmente, aqui em Porto Alegre, principalmente no Rio Grande do Sul, não tinham muitas marcas. E aos poucos a gente foi conquistando. E como que essas peças podem ser usadas no dia a dia, à noite? Eu aqui tô numa proposta, né, com uma alfaiataria, com uma camisete. Tu também tá com uma outra proposta, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para o pessoal entender aí como é que pode jogar no dia a dia essas peças. Então, a gente tem uma variedade super enorme de cores, são mais de 30 cores na loja hoje, com modelagens variadas. A nossa ideia é trazer uma lingerie casual, então até hoje eu trouxe aqui algumas peças pra gente poder ver, né, algumas cores e ter a ideia de que eu posso usar no look dia a dia, eu posso usar no trabalho, do trabalho pro happy hour, num look super confortável, com peças de malha. E tu traz aqui pra gente, né, então, uma peça, uma camisete, a nossa camisete, num look já com um pouco mais clássico, né, com alfaiataria. Então, essa é a proposta, a gente poder trazer ela para ser um acessório. Pode ser num decote mais amplo, pode ser numa cava, numa regata mais cavada, combinando ou contrastando cores. O que tu trouxe para nos mostrar, Adi? Aqui eu trouxe, então, eu trouxe 2 modelos, né? Nós temos vários modelos em loja. Esse aqui é o nosso top nadador. E eu destaco bastante, Diana, as rendas, tá? Porque é um diferencial bem grande da marca, que são as rendas em poliamida com elastano. A poliamida, ela tem um toque super leve, ela tem um toque macio. Então ajuda bastante a deixar a mulher confortável no dia a dia. Além da renda, nós temos também o algodão no forro, que deixa transpirar, que ajuda na saúde da mulher. Então, são peças realmente para o dia a dia, pensadas e elaboradas para o dia a dia da mulher. E o bojo também, né? Tu sempre gosta de destacar aí no teu dia a dia, né? Lá nas tuas redes sociais, a questão do bojo, né? Sim, então, o que acontece? As peças têm abertura para bojo, e aí, quando tu coloca o bojo, tu não deixa o bojo, que é sintético, em contato com a pele, porque o forro da peça é em algodão. Então, ele vai deixar, o algodão vai ficar em contato com a pele, e o bojo vai estar ali para dar sustentação extra, também para desenhar o seio, para deixar mais bonito, para não marcar. Ele tem vários efeitos aí no look, o bojo. Di, tu trouxe várias cores aí, bem vibrantes, né? Agora que é tendência primavera-verão, né? E tem mais de 30 cores, né? Pode-se dizer que não tem como não achar lá a sua cor ideal, né? Na loja. Não tem como, assim, realmente, as clientes falam, um caminho sem volta, é o paraíso das rendas. Tem vários, tem o top que abraça, por causa da modelagem. Realmente não tem como tu não achar um tom que vai te favorecer, ou que vai favorecer teu look. E para finalizar a nossa entrevista, como é que tu vê a questão da autoestima das mulheres, né, com essa renda mais à mostra? É incrível, assim, a gente realmente vê a diferença, principalmente dentro do provador. A mulher, cada vez mais, ela se olha e ela se permite. Eu tô com um top de renda, eu tô com uma lingerie, e é pra mim, então realmente é bem legal a reação. Di, obrigada pela tua entrevista, eu gostaria de agradecer, né, a minha parceria aí, que eu tô usando o camisete da De Lingeries, o meu look também, que é da Isamad Brand, e os meus acessórios, que é da Três Marias, inesquecível como amor. A gente volta no próximo sábado. Olá, aliada! Sou Gabi Torbes, jornalista e apresentadora do Giro de Notícias do canal Yomiss. Hoje trago algumas notícias que foram destaques nos últimos dias. A Wella Professionals lançou uma nova linha de produtos para o cabelo chamada Ultimate Repair. Esses produtos prometem recuperar completamente os fios do cabelo em apenas 90 segundos. Eles usam ingredientes como o alfa-hidroxiácido e o ômega 9, que são bons para a pele. O alfa-hidroxiácido ajuda a consertar o cabelo de dentro para fora, enquanto o ômega 9 protege a parte externa dos fios. Um destaque da linha é um spray que repara, desembaraça, fortalece e deixa o cabelo mais suave e brilhante. Além disso, a linha inclui shampoo, condicionador e sérum. Você pode encontrar esses produtos no site da Wella. Agora, olha essa novidade! A cantora Taylor Swift acabou de lançar um filme da sua turnê chamada The Eras Tour nos cinemas. Vamos assistir algumas partes do longa. Welcome to the Eras Tour!
This has been the most extraordinary experience of my entire life. Das telas do cinema, vamos falar dos clássicos da sétima arte. A nova atração da programação do canal Youmiss recebeu o nome de Telas do Tempo. O projeto fará uma jornada pelos filmes emblemáticos que todos amam. Confira a chamada! Luz, câmera, ação! Prepare-se para uma viagem inesquecível aos clássicos cinematográficos com o Telas do Tempo. O canal Youmiss traz verdadeiras obras-primas que atravessaram gerações. Filmes que deixaram uma marca na história do cinema. Reviva a magia da sétima arte com clássicos que nunca perdem o encanto e continuam a cativar. Romance, drama, aventura, suspense e muito mais estarão ao seu alcance na programação do canal Youmiss, disponível gratuitamente na plataforma Soul TV. Para conferir mais notícias, assista o YouNews no canal Youmiss, disponível na plataforma Soul TV. Semana que vem eu espero por você. Até lá! Se tem uma certeza que todos que estamos passando por este plano aqui na Terra temos, é que um dia partiremos daqui. E não importa a tua crença, se acha que vai voltar depois, vai reencarnar, não vai, não importa. A certeza que temos é de que vamos todos morrer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já que vamos morrer, então por que não olhar diferente para a própria vida? Por que não colecionar momentos? Sorrir, o riso, já tem muitos estudos que comprovam que não só faz bem para a pele, para essas expressões faciais, mas também faz bem para a saúde mental, para a saúde espiritual e até física. Quando a gente ri, até doer a barriga, além de colecionar memórias, além de poder envelhecer lembrando de coisas muito gostosas, a gente também traz para a própria vida uma sensação de leveza, uma felicidade, algo que não se explica no papel, não se explica cientificamente, mas se explica vivendo. E já que a medicina nos deu mais tempo de vida, e é certo, vamos viver mais tempo, estaremos aqui neste plano por muito tempo, se Deus quiser. Todo mundo quer viver 100 anos, né? Mas viver para quê? Viver estressado, viver querendo pular etapas, viver até muitas vezes querendo dizer que a própria vida não tem o menor sentido. Vamos pensar um pouquinho diferente? Que tal aproveitar pequenos momentos, um chimarrão com um amigo, uma conversa leve, um filminho na TV, um bom livro para ler, brincar com as crianças, sair para caminhar, nem que seja sozinho, e curtir o ar que se respira. Prestar atenção nas pequenas coisas, na natureza que nos cerca, em tudo, no cachorrinho que está aqui sentado ao meu lado, nas coisas que habitam esse mesmo planeta. Tudo tem energia, tudo. Não só as telas, o celular, aquilo tudo que a gente utiliza muitas vezes para nos entreter e que ocupa a maior parte do nosso tempo. Isso tem energia, mas nem sempre ela nos traz uma boa sensação. Danilo! Cadê minhas palmas, gente? Vocês podem vir comigo, a coisa funciona um pouco mais no cabresto. As pessoas são, assim, praticamente naturais, amor. Eu sentido. combinei antes, dei R$10 pra cada uma. Ninguém bateu pau, amor, faz na chamada. Aí tu devia ter pago mais, né? No Porque final, R$10. amor, no final esse Pix foi cancelado. Vai todo mundo perder R$10. Quer dizer, aquele dia da Cuca, perderam agora. Elas não vão mais Vão aplaudir pra ti. passar o sábado sem Cuca. Hã? Sem Cuca? Sem Cuca, porque a senhora tá vendo, não oficial, mas a senhora tá vendo hoje, meio-dia, deve ser meio-dia e meia, mais ou menos só agora. Sábado a senhora tá vendo a Mangueira entrar. Não a oficial,
Mas a mangueira acabou de entrar na sala da sua casa. Vamos explicar que é porque a gente está de rosa e verde, né? Porque daqui a pouco a pessoa se confunde, se o assunto da mangueira tá entrando, mangueira tá saindo. Não, hoje é sábado, se alguém quiser com a mangueira aí, estamos liberados. Exatamente. Falando aí, mangueira aí, que vem. Que vai entrar aqui nada, amor. Hoje não tem como. Por que não, Danilo? Tu tá bem? Ah, vamos deixar pro próximo programa, vamos falar das histórias que a gente tá falando. Vamos. Gente, eu queria falar uma coisa. Encontrei a Mari Tozon. Nossa aliada. Claro, aqui na chegadinha dos estúdios. Eu cheguei. E a Mari tava falando assim, eu acho que tu tinha que contar uma história. Aí eu nem vou ler aqui, porque a Mari me contou, vou ver se eu lembro do que ela me falou pra falar aqui pra senhora agora aqui. Ela falou que a gente tem que ter, etiqueta na rede social. Ela falou assim, quando alguém te reposta, postei, né? Postei eu, Danilinho, postei alguma coisa e marquei a pessoa. Marquei a cliente. Aí a cliente vai lá e... O que a Mari me falou foi que a cliente vai lá e reposta e não põe nada. Não põe um coração, não põe o eu te adoro, não põe o eu te amo. A pessoa que postou disse que fica mal. Caiu aqui, gente. Caiu, faz parte, ao vivo é assim. Não me desconcentrou. O que eu tava falando mesmo? Não, eu tava falando que a pessoa tem que botar um negocinho ali. Eu quero saber de ti, Ali Crente. Ali Crente, eu tô crente que sim, é muito necessário. Mas tu acha que é uma etiquete? Mas não tem como a gente julgar ainda as pessoas por conta disso. A não ser quando envolve uma relação comercial. Aí a pessoa, quando tem lavoura envolvido... Eu acho que são duas coisas diferentes. As pessoas precisam muito entender a lógica das redes sociais como sendo uma lógica da vida real. Tá? Ela é uma vida real, porém que não virtual. É real. Não, tudo bem, mas os relacionamentos estão acontecendo ali dentro. Ali dentro. Eu Então, já namorei algumas pessoas só ali também. Fora dali não, só ali. Depois a gente fala sobre essas tuas questões, como é que foi os teus relacionamentos. Eu ia até fazer o merchan, mas não tava me pagando nada, não vou fazer. Não faz. Mas falando sério, Danilo, por exemplo, se tu é mencionado, se tu fala sobre alguém... Falar sério comigo é complicado. É de bom tom que se comente, curta, né? Digam, olha que legal. E aí, se quiser repostar, reposta. Um outro problema é, às vezes, a pessoa te põe em colaboração e tu não pode aceitar aquela colaboração. E fica um mimimi, entendeu? Então, assim, nesses casos, a gente não dá pra julgar o outro, conversa, se ficou com alguma dúvida. Agora, se for uma relação comercial, aí tem que ser tudo bem acertadinho antes pra não dar problema. Falativa, ela tá hoje, né? A gente falou meia hora do meu tempo, ela ficou falando aqui, Eu te dou mais uns minutos. Eu te dou mais uns minutos aí que, tu vai falar comigo sobre esse assunto. Obedece quem tá aqui pra obedecer. Quem é que quer um pouco mais de minutos do Danilo? Voltaram com os R$10, ninguém perdeu, gente. E tu viu que eu sou tão tua amiga que eu fiz tudo isso só pro povo te aclamar e pedir mais tempo. Mas o povo, se virar as câmeras pra cá, que a gente tá gravando um negócio com um aquário, assim. Se virar, aqui tem umas 200 pessoas que tá tudo assim, ó. Elas não podem gritar meu nome, mas eu passo meia hora suando no sovaco, tirando foto dessa galera aqui. Não tem uma pessoa que fala nada. Ai, que exagero. Tem sim aí, ó, pessoal. Ô, Danilo, me conta. E qual é a tua opinião? Gente, eu acho que assim, ó, mesmo, tem tempo, até olhei pro relógio. Eu acho, gente, que a gente vive numa vida meio, corrida, e a gente não sabe do que as pessoas estão batalhando ali todos os dias. Às vezes, pra pessoa fazer um repost, é tão dificultoso aquilo pra ela, porque envolve tantas outras coisas, de repente a pessoa tá com burnout, tá cansada, e ela tá ali remando pra fazer as coisas. Então, eu acho que a gente pode se livrar um pouco do julgamento, a gente não julgar ninguém, entendeu? Tipo assim, a pessoa repostou, maravilha, ótimo, ela não repostou, adoraria, mas não rolou, então, eu acho que tá todo mundo aí apagando os incêndios, apagando os fogos, então não vamos dar bola pro fogo do outro. Vamos deixar nossa própria labareda. E tem a nossa labareda. Levar a gente, porque a minha, amor, eu sou que nem avião jato, já falei. Tu vai que nem um avião jato? De longe parece estar devagar, mas de perto, numa velocidade... Esse é o nosso Danilo maravilhoso, mas eu achei... Pode rir, gente. Pode rir. Ele é rir da audiência. É o programa que é pra rir, não tá rindo. Não é pra não perderam da real. Assim, aqui vai e vem esse dinheiro. O Danilo vai começar a fazer... Eu quero ver quando essa plateia tiver com gente subindo pelas paredes. Eu vou gravar no meio da galera. Todo mundo. Vou gravar no meio da galera, mas eu pago com amor. Amor, a praça. Paga com amor, entendi. Mas Danilo, a gente brinca, mas eu acho de uma sabedoria essa questão de realmente não julgar. A gente não pode julgar, não sabe qual é o calçado que cada um... Como é que é aquela do calçado? Não sei, não é do Não sei o calçado, não tem que se botar no calçado do outro pra entender também as pedras que ele tá levando junto com ele. E outra, tá? A pessoa tá na rede social, isso não quer dizer que tu é a pessoa mais importante do mundo, que tem que estar todo mundo de olho no que tá fazendo, respondendo, fazendo alguma coisa. Gente, vamos batalhar o nosso corre aí. Assiste a gente aqui, que a Recode tá na tela, inclusive, pra tu mandar a tua história. A gente é multiplataforma, tu pode nos assistir aonde tu quiser. Eu vou ficando por aqui, sábado que vem eu volto, eu sei que tu morre de saudade, porque eu também.
Ela continua porque é linda, maravilhosa, toda deitadora perfeita. Eu, no próximo, eu tô de volta. Um beijo, aproveita. Vai comer uma coxinha hoje na rua, o tempo tá bonito. Uma coxinha? Coxinha gostosa. Com a mangueira? Deixa a mangueira entrar também, é sabadão. Tá bem, próximo. Era só isso aí. Muito bem, Daniel. Beijo, gente. Pode bater palma. Bate palma, todo mundo. A naturalidade e a alma do nosso quadro. Olha aqui, ó, eu vou dizer uma coisa. Daqui a pouco o povo vai estar pedindo 2 horas de Danilo aqui, nós vamos ter que negociar daí, Danilo. Vamos, patrocínio, chama nós. Isso aí. Bom, enquanto esse dia não chega, nós vamos conversar sobre um assunto bem espinhoso, que é a guarda dos filhos com a doutora Juliane Lippe. E aí, Ali? Doutora Juliane, essa pauta espinhosa, a gente sabe que é um momento muito difícil no relacionamento ou no ex-relacionamento, a questão da guarda dos filhos após o divórcio. Ali, o assunto é difícil, mas é muito importante ser esclarecido. A gente, até 2014, a gente tinha uma legislação que previa um tipo de guarda unilateral. O casal se divorciava, dissolvia a união e decidia quem ficava com a guarda dos filhos. Geralmente, por uma questão histórica, era a mãe. Em 2014 vem uma legislação que fala em guarda compartilhada, que é o termo do momento. E aí, por que eu quis trazer esse assunto para a gente conversar? Porque muitas pessoas não entendem ainda o que é a guarda compartilhada. Ainda se tem muito aquela coisa de que um tem a guarda e o outro pega às vezes, né? Exatamente. E a guarda compartilhada pode ser esse sistema também, né? A criança morando com a mãe e o pai tendo uma convivência eventual, né? Dentro das possibilidades, mas a guarda ser compartilhada. Porque guarda é uma coisa, residência é outra. E é aí que todo mundo confunde muito, né? Quando o cliente me procura, ele diz assim, não, doutora, eu quero a guarda compartilhada porque nossos filhos vão ficar uma semana comigo, uma semana com o pai. Tá, isso é uma coisa. Vocês estão bem cientes do que é a guarda compartilhada? Guarda compartilhada, Ali, é o que tu tem com o teu marido. Vocês compartilham a guarda dos filhos, né? Vocês compartilham as decisões sobre os filhos, né? Em que escola vai pôr, se vai fazer inglês, se vai fazer espanhol, se vai fazer balé, se vai fazer futebol. Isso é guarda compartilhada. Sim, as responsabilidades, As responsabilidades. E quando o legislador criou a guarda compartilhada, foi com esse intuito de, na verdade, tu tá terminando uma relação, a gente falou no último programa que eu participei, que o divórcio é o fim da conjugalidade, mas não é o fim da parentalidade. Tu deixa de ser um casal, mas tu não deixa de ser pai e mãe. E sendo pai e mãe, tu tem que compartilhar as decisões. E essa parte é muito difícil, eu imagino, porque tem muitas emoções envolvidas, muitas mágoas, na maioria das vezes, mas precisam ser superadas, né? E eu tava falando com algumas das nossas convidadas aqui, qual é o assunto? Guarda compartilhada. Eu ouvi assim, não funciona. Eu sempre escuto, guarda compartilhada não funciona. Mas ela pode funcionar e é muito legal quando ela funciona. Porque ao fim e ao cabo a gente tem os filhos que são o que, né, tem que ser o que há de mais precioso e o fruto dessa relação, ainda que ela não tenha dado certo. E eles precisam desse cuidado, né? E esse compartilhamento de pai e mãe, assim, essa cumplicidade de pai e mãe faz muita diferença na criação dos filhos. Então, por isso que a guarda compartilhada ela é tão exaltada, tão falada, tão protegida pelo Poder Judiciário e pelo Estado como um todo, né? Ministério Público e outros órgãos. E também muito protegida pelos advogados que atuam nessa área. E aí é muito importante a gente trazer agora a questão da residência alternada, que é uma modalidade que está surgindo, não tem previsão legal, tem alguns julgados já dos tribunais sobre isso, que é aí sim, essa residência 15 dias com um, 15 dias com outro. Mas isso é saudável para a criança? Ai, complicado. Isso já é uma pauta própria. Eu fico imaginando, eu já me dá um cansaço de imaginar se eu tivesse que passar 15 dias num lugar e 15 dias no outro. Que dirá uma criança que ainda por cima vem com não só a bagagenzinha dela, a malinha, mas com uma bagagem emocional. A gente tem observado, assim, caso a caso, depende muito da idade das crianças, tá? Mas eu tenho casos que funcionam e casos que não funcionam. Porque criança a gente vê, né, sempre, a criança precisa de rotina. E isso não é uma rotina. Uma semana com cada um não é rotina.
A criança ter 2 residências não é rotina. Mas assim, tô aqui dizendo que é o caso a caso, né? Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu acho que o caso a caso sempre tem que ser analisado. Qual é a tua opinião sobre isso? Que não funciona. Que não... Não, é importante a gente ter essa percepção, ainda mais de alguém que tem uma experiência diária com essas circunstâncias, porque no final, bom, qual é a melhor circunstância para os filhos? Funciona quando pai e mãe estão muito alinhados, muito no mesmo caminho, com as mesmas ideias, numa parceria que muitas vezes pode ser até melhor do que quando era um casal. Que às vezes pode melhorar, às vezes até fica melhor. Então aí funciona. A lição que fica é a seguinte: o relacionamento pode até não ter dado certo, mas é importante que você, pai e mãe, sejam aliados nesse caminho que é criar os seus filhos, né? Independente do que aconteceu, eles são mais importantes. Então fiquem ligados nas dicas da doutora Juliane Lippe. E agora, você que gosta de moda, novidades, fique com o Momento Rabushi para conferir o que tem de bom para usar nessa próxima temporada que vem por aí. Momento Rabushi no ar, e hoje a gente vai falar sobre as blusas básicas de verão. Mas dessa vez não naquelas cores básicas tradicionais, a gente vai falar sobre as básicas nas cores vibrantes. E quem vai nos contar tudo é a Fernanda Kraus-Penhar, ela que é gerente das lojas Rabushi. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Diana. Sim, agora chegando o verão, nada melhor que as básicas, né? Que são essenciais no guarda-roupa feminino, né? E não é qualquer básica também, tem que ser uma básica de qualidade, que tenha durabilidade. A Rabushi, ela já trabalha há anos com a melhor malha do Brasil, né? A queridinha de nossas clientes, e esse ano, sim, vieram para o verão umas cores diferenciadas, mais vibrantes, né? E é claro que as pessoas têm que ter, né, as básicas, aquelas tradicionais, branca, preta, cinza, para compor, né, o seu armário, mas também tem que ter as cores, porque a tendência primavera-verão agora vem por aí com uma cartela de cores vibrantes, né? O que tu trouxe para nos mostrar? Sim, a branca, preta e azul marinho vai ter sempre, né, clássico, e vai vir bastante cor agora, assim, com essa energia do verão, né? Vai ter o tom de amarelo, que tá bem bonito também, vai ter bastante tons que remete à cor do sol, né, como a gente tinha falado da outra vez. Essa tom de lavanda, que foi sucesso no verão passado, esgotou. E agora fizeram novamente nessa gola canoa, que também é uma das preferidas das clientes, porque tem esse forrinho, ela é um pouco mais fechadinha, dá para botar um colar, usar num ambiente mais social. Pois é, eu ia te perguntar, o lavanda, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida. Com que cores a gente pode compor um look com esse tom lavanda? Pode ser com o jeans, que fica muito bonito também. Os tons de cinza também fica bacana. Off, pode botar um rosa, um mix de cores também fica bem interessante. E com o preto azul legal? Com o preto, com o azul marinho. Então ela é bem versátil, assim, tu não te limita muito com esse tom. Consegue fazer várias combinações. E veio pra ficar, né, Fernanda? A lavanda já tá aí em umas quantas temporadas, né? Sim, com certeza, foi sucesso. Aí também os tons de rosa, né? Esse o rosa pink mais vibrante e esse rosa também mais delicado que você tá usando também tá bem bacana. Que ficou lindo com esse tom clarinho jeans, né? Sim, porque tem gente que não gosta de cores tão vibrantes, que gosta de uma cor, mas não tão forte, uma cor mais neutra e delicada, então essa é uma ótima opção. O lavanda também é mais delicado. Aí a gente também vai ter as tradicionais, né? A cinza também sempre vai super bem, porque combina muito bem com jeans, azul marinho, preto. E nada mais versátil do que as básicas, né? Porque vai em todos os estilos. E também várias ocasiões de uso. E aí as peças já são um pouquinho diferentes. Essa aqui já é a malha tradicional, né? Sim, é aquela malha que a gente já trabalha, né? Que ela é de qualidade. Ela é super boa tanto para usar num ambiente mais casual, com jeans, tênisinho, ou também num ambiente social, por baixo de um blazer, com uma calça social, já muda o look. Então ela é realmente indispensável. E o bom de ela ser básica, que tu pode investir nos acessórios, em colar, bota um cinto também diferenciado. Então realmente dá para renovar bem a coleção de básicas esse ano, porque vai ter muitas cores. Essa vermelha também que eu tô, que é ótima, que sempre sai bastante, principalmente agora para final de ano também. Vermelho a gente vende bastante. Sim, e tu comentou ali dos acessórios, quem vai lá na Rabushi, né,
costuma ir ali dar uma passadinha aqui no shopping ou nas lojas aí tradicionais, também vai encontrar vários tipos de acessórios, de bolsas aí para fazer uma composição um pouquinho diferenciada, né, com essas peças bem básicas. Sim, a gente está trabalhando também com cintos, bolsa, alguma coisa de calçado, sandálias, então já sai com o look pronto, completo, com a consultoria das nossas vendedoras em loja. Sim, sempre tem as consultoras lá para tirar todas as dúvidas, né, Fernanda? Sim, com certeza. Obrigada, Fernanda. E o Momento Rabushi volta no próximo sábado. Doutora Vanessa Elkiki, quando devemos levar os nossos filhos no ortodentista? Bom, primeiro deixa eu só explicar que o ortodontista é o dentista especialista em corrigir a posição dos dentes, em corrigir a mordida, a oclusão do paciente. Sim, não é o dentista para ver se tá com cárie ou não. Isso, não é isso. Como diz o meu filhote, o que a tua mãe faz? Ele diz, a minha mãe desentorta dente, tá? Então é isso que o ortodontista faz. Muito mais prático, muito né? Muito mais prático. Exatamente. Criança simplifica tudo, é muito mais fácil de entender, né? Então, assim, quando levar o filho no ortodontista? Eu sou apaixonada por esse assunto, tá? Porque a ortodontia, eu acho ela linda demais, porque, principalmente na criança, a gente consegue direcionar o crescimento da face da criança. Então, assim, logo que a criança começa a trocar os primeiros dentes, é importante levar ela no ortodontista. Não quer dizer que nessa fase de início de troca de dentes, por volta dos 6 anos, que a gente vá colocar um aparelho. Mas o que a gente vai avaliar nesse início da troca dos dentes? A gente vai avaliar se tem espaço para os dentes permanentes nascerem. A gente vai avaliar se a criança não tá, se a maxila, essa parte de cima, não está crescendo muito para frente, se a criança não está ficando dentuça, se a mandíbula não está crescendo muito para frente, ela não está ficando assim, prognata também. Então a gente pode sim usar alguns aparelhos que direcionam esse crescimento. Então a gente não vai desentortar a dente nessa fase, mas a gente já direciona. Vai direcionar o crescimento. Ah, meu filho está ficando muito dentuço. A gente usa um aparelho que estimula a mandíbula a crescer um pouco mais, os dentes de baixo irem um pouco mais para frente. Então, por isso que é importante nessa fase, porque não é que, tá, não levei meu filho, agora meu filho tá com 14 anos e já tá tudo torto, o que eu vou fazer? A gente pode corrigir, mas quanto mais cedo, mais fácil é, porque a gente não mexe só em dente, a gente mexe em osso também. Quanto mais cedo, a gente vai direcionando o crescimento do paciente. Agora, é incrível, claro, porque a gente sabe que o próprio controle, né, manutenção de um aparelho, enfim, é algo não só custoso financeiramente, muitas vezes, mas também dá trabalho para a criança, ela tem que seguir uma série de cuidados. Uma criança de 6 anos tem condições de botar um aparelho, algum tipo... Tem super. Não, ela fala... Não, tem. Eu tenho muito paciente nessa idade que está usando aparelho. Eles recebem super bem. Assim, os pais, geralmente, eles vêm muito mais preocupados do que a criança, porque os pais, eles têm aquela ideia da ortodontia um pouco mais antiga, que os tratamentos demoravam 4, 5 anos. Aquele ficava cheio de bracket, né? Isso, a gente ainda usa os brackets também, mas justamente por isso que quanto mais cedo na criança, melhor, ela aceita melhor, porque os aparelhos são mais rápidos, vamos dizer assim, então eles aceitam melhor e também, porque hoje em dia a gente ainda, em alguns casos, tem que usar, mas a gente já não usa mais tanto aqueles aparelhos por fora, então as crianças gostam, elas acham legal e elas, em criança, dói muito menos, elas tiram de letra bem mais fácil do que o adulto. Então, na verdade, o problema são os pais. Sempre. A gente acaba criando a gente acaba criando uma série de monstros na nossa cabeça isso. E acaba sendo algo mais rápido, mais fácil, mais simples para todo mundo. E as crianças, engraçado, tu falou, eu fiquei pensando, elas se imbuem das responsabilidades e assumem. Com certeza. E hoje em dia o bullying é uma coisa muito forte, né? É triste, mas é uma coisa muito forte. Então, às vezes, a criança mesmo, ela pede pro pai que aquilo tá incomodando, porque ela tão debochando dela na escola, porque o dente tá muito separado, ou porque ela tá ficando muito dentuça. Então, realmente, isso, às vezes, a própria criança é que pede pro pai que tem alguma coisa incomodando e que ela gostaria de corrigir aquilo. Bom, o fato é que cada caso é um caso, mas a princípio, a partir da primeira troca de dentes, pode ser o momento de fazer essa avaliação. O ideal, até porque a gente pede radiografias também. O que a gente avalia nessa radiografia? A gente já consegue ver todos os dentes que estão se formando, se eles estão vindo numa rota adequada, né? Tipo assim, o dente está saindo fora da rota, sabe? O dente não tem Waze ainda, às vezes ele nasce fora da posição. Então, tu já consegue interferir naquilo ali, tu já consegue ajudar a fazer com que a criança não precisa fazer uma cirurgia para
puxar o dente para a posição certa, a gente já consegue fazer algumas manobras para que o dente naturalmente venha na sua posição. Fazer algumas manobras, e o fato é que hoje em dia também é bem mais tranquilo, né? A gente, é o que tu mencionou, eu ainda sou do tempo em que havia mais dificuldade no dentista porque tudo doía. Sim. Mas hoje é tudo muito mais simples. E agora, já que estamos falando em rota de como cuidar seus filhos, arrumar os seus dentes, deixar aquele sorriso bem lindo, vamos falar dos caminhos que a maternidade e a paternidade nos levam. Agora é a hora de novos caminhos com Márcia Vinha. Doutora Márcia, advogada, está aqui no quadro Novos Caminhos, oferecido pela clínica Nilo Franz, para tratar sobre um tema muito atual, extremamente importante para quem quer garantir a sua possibilidade de engravidar, mesmo diante de um tratamento de câncer, contra o câncer. E temos uma decisão recentíssima agora, que é muito importante para essas mulheres e homens, enfim, que querem encarar a maternidade, mas precisam antes passar por esse desafio. Isso mesmo. Em 2020, o STJ julgou uma ação judicial que dizia respeito à obrigatoriedade do plano de saúde pagar a criopreservação de óvulo de uma mulher que fazia o tratamento de câncer. Várias ações já existem pleiteando que o plano cubra esse procedimento, né? Nesse caso era câncer de mama, mas quimioterapia de modo geral, né? O câncer, até mesmo a própria endometriose, né? Muitas vezes dentro do procedimento tem a chance de ter perda do embrião, né? E aí o próprio médico faz um relato, né? um laudo que a partir daquele procedimento pode existir o risco de perda, né, da possibilidade reprodutiva, então se recomenda a criopreservação, que é o congelamento dos embriões. Nesse caso de 2020, o STJ entendeu que é sim dever do plano de saúde cobrir todo o procedimento da criopreservação e da manutenção desse óvulo até o encerramento do tratamento em si, da quimioterapia. Também no caso da endometriose, que é bastante comum a mulher precisar fazer algum procedimento cirúrgico, e aí existe um risco muito grande dela perder os óvulos, né? Existe um risco que o médico não sabe dizer se vai conseguir manter ou não, então ele recomenda que antes de fazer o procedimento cirúrgico se faça a criopreservação. É uma barreira que ele coloca, a gente vai fazer, mas eu preciso que primeiro, se tu tem intenção de engravidar, faça essa criopreservação. É interessante porque, na verdade, o que se tinha por um procedimento eletivo, assim, como se fosse um capricho da pessoa congelar os óvulos, acabou se tornando realmente uma prevenção à maternidade, à reprodução da mulher diante de uma doença, de uma condição de saúde que precisa desse tratamento. Então é uma grande vitória para todas as mulheres e homens que querem ser mãe e pai poder contar com esse auxílio, porque, claro, é um procedimento que tem um custo. Sim. Agora, só vale essa, digamos, a obrigatoriedade do plano, para deixar bem claro, é só durante o tratamento. Sim, sim. E a FIV, a fertilização in vitro, são muitas fases, né? Infelizmente, hoje, na justiça, a gente tem perdido em relação à obrigação do plano pagar todo o procedimento da FIV, né? Eles colocam que pode ser que o contrato contemple isso, mas a maioria exclui expressamente, e aí dentro da rol da ANS eles não consideram o tratamento da FIV como um tratamento em relação à fertilidade. Infelizmente, o que não é verdade até, porque na maioria dos casos das mulheres, homens que não conseguem ter a questão da reprodução, está associado a alguma doença. Se está associado a alguma doença e o plano cobre o tratamento daquela doença, ele deveria também cobrir a própria FIV. Sim, né? porque é uma decorrência da doença. Exatamente. E por que o plano é obrigado a pagar a criopreservação? Porque ele está pagando o tratamento do câncer, a quimioterapia, a endometriose, então aquilo dali faz parte do tratamento. Né? Então a gente ainda está trabalhando na ideia, e eu acho que isso é uma evolução que a gente vai conseguir na medida em que mais beneficiários pleiteiem e briguem pelo seu direito, de que se eu tenho uma endometriose, por isso eu não consigo engravidar, que não só a criopreservação do óvulo o plano seja obrigado a pagar, mas também como todo o tratamento da FIV, porque
é bastante custo, demora bastante tempo, né? Então, pelo menos alguma parte que a gente consegue já colocar para o plano arcar, sim. E tem algum limitador de idade para esse caso ou não? É simplesmente em função da condição e com a prescrição, né, com a recomendação médica de que tal tratamento tem que acontecer, logo é necessária a criopreservação. Exatamente. Nada como a pessoa que entende falando, né? O Conselho Federal de Medicina, desde 2020, atualizou a norma sobre reprodução assistida e determinou que até os 50 anos, né, homens e mulheres podem fazer esse procedimento. Mas não é pode variar, a depender de justificativo, né? O Conselho determinou esse prazo, porém pode ser com justificativa médica que mulheres acima de 50 anos também façam a criopreservação. Então você já sabe, né? Não desista dos seus sonhos. E é por isso que aqui nos Novos Caminhos, esse caminho que muitas pessoas querem trilhar da maternidade, da paternidade, quadro oferecido pela Clínica Nilo Franz, te traz todo o conteúdo para conseguir realizar seus sonhos e trilhar o caminho de uma forma mais tranquila, mais feliz e mais saudável. Márcia, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E a gente vai ficando por aqui, mais um Aliadas com a Aliclem. E nós estamos esperando você no próximo sábado. Se ficar com saudade, já sabe, a gente está em todas as redes sociais. Nos busca no Instagram, no YouTube. Estamos lá para você não ficar com saudade. E até o próximo sábado, gente. Beijo!